Vamos lá. Primeiro, fiquei bem feliz com o convite, né? E principalmente para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é periodontia. Eu sempre digo que a periodontia nos últimos anos mudou muito e essa periodontia regenerativa é o que eu acredito muito. Eu acho que nós ainda tratamos muita doença, infelizmente, mas a periodontia cada dia mais mostrando, né, que ela pode e deve sim ser uma periodontia regenerativa. Essa periodontia regenerativa, ela nos atende tanto em pacientes que têm necessidades estéticas, né, e que não têm doença, e também serve para aqueles nossos pacientes que muitas vezes apresentam sequela das doenças periodontais que porventura eles apresentam. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa é a periodontia que a gente pode chamar até de periodontia moderna, mas que nos últimos anos assim teve grande desenvolvimento por vários fatores. Fatores como os instrumentos que nós utilizamos hoje, os materiais que nós utilizamos, até o fio de sutura. Eu lembro que quando eu fiz especialização há quase 20 anos atrás, a gente usava em cirurgias estéticas, em cirurgias para enxerto, a gente usava fio de seda. Hoje, usar um fio de seda para você fazer um enxerto, né, que a gente sabe a quantidade de biofilme que aquele fio acumula é algo impensado. Mas há 20 anos atrás, né, era o que se fazia e a gente até que tinha resultados bons, mas a gente não tinha resultados de excelência, né? E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? E eu quero que vocês, isso na verdade não é uma aula, né? É uma conversa entre amigos. Eu quero que vocês se sintam à vontade para me interromperem no momento que vocês acharem necessário, tá? O Edson conseguiu voltar? Acho que não, Renata. Vamos tocar no final, Edson entra aqui. Isso. Então, ó, os objetivos, né, para conversar hoje, para a gente conversar, identificar os fundamentos para cirurgias periodontais, né, reconstrutivas, conhecer quais são os protocolos para essas cirurgias de tecido mole e conhecer quais são as tendências e as perspectivas na reconstrução desses tecidos, né? Porque a gente já tem um avanço muito grande, mas a gente vislumbra avanços ainda muito maiores do que o que nós já temos, né? E aí, a gente nunca pode esquecer, né, o histórico da periodontia. Sempre que eu estou dando aula, ministrando aula para graduação, eu sempre brinco com os alunos dizendo assim, parece que tudo que a gente está estudando, parece que é tudo muito novidade, né? Porque para a gente aquele assunto é muita novidade. Mas quando a gente vai um pouco mais a fundo em determinados temas, a gente vê que, na verdade, não é tão novo assim. Então, quando a gente pensa no histórico da periodontia, né, a periodontia acho que é uma das especialidades odontológicas que é praticada há mais tempo, ainda que não, lógico que não é com esse conhecimento científico, mas as pessoas, há muitos anos atrás, né, já se utilizavam de raspadores de limas para fazer contenção de dente com mobilidade, para fazer remoção de cálculo. Então, a periodontia já era praticada há bastante tempo e por povos diferentes, né? Alguns dos instrumentos, inclusive instrumentos que são parecidos com o que nós utilizamos hoje, né, foram desenvolvidos há bastante tempo, né, por Pierre Fauchat. Pierre Fauchat é conhecido como o pai da odontologia e se vocês observarem, né, alguns desenhos desses instrumentos, eles são muito parecidos com o que nós utilizamos ainda hoje. Então, o que houve, na verdade, foi uma evolução do que tinha, né, anteriormente para o que nós temos hoje, né? As técnicas cirúrgicas, na verdade, elas começaram a se desenvolver mais a partir do século XIX, tiveram um grande avanço no século XX e agora no século XXI a gente vê, na verdade, um grande boom da periodontia, né, dessa periodontia reconstrutiva. Mas já em 1912, Newman, ele descreveu já os princípios básicos para a cirurgia a retalho e recontorno ósseo.
Nos anos 20 também houve uma grande controvérsia em relação a quem tinha descrito a técnica do retalho periodontal, que nós conhecemos, quase todos nós já ouvimos falar, né, no retalho de Weidmann, mas, na verdade, não se sabe quem foi realmente o pai da criança, né? Se foi Weidmann, se foi Neumann ou se foi Cieszynski, porque, na mesma época, eles estavam descrevendo técnicas, né, que se desenvolviam da mesma maneira, com pequenas alterações, mas desses, o mais conhecido, sem dúvida, é o Neumann, né, que teve o retalho, o Weidmann, que teve o retalho mais difundido e que, em algumas situações, nós ainda utilizamos, né, o retalho de Weidmann ou o retalho de Weidmann modificado, né? Então, o retalho de Neumann também era muito parecido com o retalho de Weidmann. Então, ficou aquela controvérsia entre os pesquisadores para saber quem era, né, quem teve, na verdade, a grande ideia de ter o retalho. Eu acredito que eles, né, por serem clínicos, eles tiveram as ideias mais ou menos no mesmo momento, né? E aí quem publica primeiro sempre sai com a autoria, né, da história. E a gente avaliando, né, um breve histórico em relação à evolução das cirurgias periodontais, a gente vê que há relatos de cirurgias desde 400 anos, 460 anos antes de Cristo, né? A gente tem um grande avanço a partir da década de 50, principalmente quando o Goldman ele mostrava muita preocupação com o contorno da gengiva e ele tinha uma preocupação grande em não expor osso, porque em algumas situações cirúrgicas se deixava osso exposto quando se fazia algum tipo de cirurgia periodontal. E ele já tinha, né, essa grande preocupação. A partir da década de 50, a gente vê uma grande evolução da periodontia, né, como nós temos hoje. Então, nós temos, né, algumas definições para a cirurgia mucogengival. A cirurgia mucogengival, atualmente, a gente chama de cirurgia plástica periodontal, cirurgia reconstrutiva, mas, na verdade, elas são cirurgias mucogengivais, né? Que, como definição, já em 1957, Friedman dizia que são procedimentos cirúrgicos destinados a preservar a gengiva, remover o freio proeminente ou inserções musculares que apresentam anomalias e também, naquela época, até por não ter o desenvolvimento ainda dos implantes, né, tinha como grande objetivo aprofundar o vestíbulo. Mais recentemente, né, em 92, o glossário de termos periodontais, ele já incluiu o termo cirurgia plástica periodontal, né, que é como nós nos referimos muito a esses procedimentos cirúrgicos reconstrutivos, né? E como definição, foi dito que os procedimentos de cirurgia plástica eles são planejados para corrigir defeitos na morfologia, na posição e ou na quantidade de gengiva ao redor dos dentes. E hoje, sem dúvida nenhuma, nós acrescentaríamos também ao redor dos implantes, né? Porque todas as técnicas cirúrgicas que são utilizadas na periodontia, elas podem e devem ser empregadas também para a implantodontia, né? Pensando nisso, né, nós temos os procedimentos cirúrgicos. Como esses procedimentos cirúrgicos, né, eles se desenvolvem e alguns aspectos que nós precisamos levar em consideração na hora que nós vamos fazer, né, na hora que nós vamos realizar um procedimento desse, né? Primeiro que nós precisamos ter uma manipulação muito delicada do tecido, e isso, sem dúvida nenhuma, a especialidade da periodontia, quando a gente pensa na odontologia, é a que melhor trabalha com tecido mole. A questão das incisões firmes e precisas, isso é bem importante, principalmente quando a gente vai fazer alguns retalhos, né, que a gente tem um objetivo de fazer um recobrimento radicular, por exemplo. A retração cuidadosa do retalho, a gente sempre precisa cuidar muito bem do nosso retalho, porque quase sempre aquele retalho ele vai estar nutrindo algum ou biomaterial ou enxerto de conjuntivo que nós vamos colocar, né, na área onde nós estamos fazendo a reconstrução. Precisamos de promover uma ferida estável, uma cicatrização estável, e isso a gente consegue, né, com os fios de sutura, que hoje nós temos uma infinidade de fios, né, à nossa disposição no mercado, para a gente escolher aquele que melhor se adequa à nossa necessidade, ao custo. A gente sempre leva em relação, né, o custo-benefício, né? E aí, pensando nisso,
Algo que mudou muito nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, foram as suturas. Além da gente ter inúmeros tipos de sutura, os materiais para essa sutura, o cuidado que a gente precisa ter na escolha das agulhas, isso também faz uma diferença muito grande. Pensando nisso, a gente precisa lembrar, né, quais são as propriedades que uma sutura precisa ter para que ela seja benéfica ao procedimento cirúrgico que nós estamos realizando. Sem dúvida nenhuma, né, ela precisa ser asséptica, não pode levar contaminação, né, externa ao tecido que nós estamos trabalhando. Isso hoje é algo muito comum, porque a gente trabalha com fios agulhados, mas alguns poucos anos atrás, há 25, 30 anos atrás, as pessoas ainda utilizavam muito os fios que não eram agulhados, que eram agulhas reaproveitadas, né? Precisa ser a traumática, que a gente aqui vai dizer que é o mínimo traumático possível, traumático o necessário, né? E para isso nós temos à nossa disposição uma quantidade infinita de agulhas, desde agulhas muito pequenas, agulhas um pouco mais calibrosas, que ajudam para que essa sutura seja o menos traumática possível. A tensão ela deve ser adequada. Se você tensiona demais o seu retalho, você vai diminuir a circulação, e se você deixa o seu retalho solto, frouxo, você não vai ter o resultado que você espera. E a gente precisa sempre lembrar, né, de fazer sutura com bordos cruentos e tecidos similares, eles precisam ser suturados. Então, se eu estou suturando o músculo, é músculo com músculo, epitélio com epitélio, conjuntivo com conjuntivo, porque isso faz com que a cicatrização, o processo de cicatrização, ele seja menos danoso, né, para o nosso organismo. Né? Sempre a gente, de vez em quando, observa o que a gente chama de dupla epitelização. Isso acontece muito quando a gente sutura, por exemplo, conjuntivo com epitélio e você forma dupla epitelização. Isso acontecia muito nas técnicas de tunelização, antes de ter a técnica modificada, quando o enxerto de conjuntivo ele ficava exposto. Então, naquela região que o conjuntivo ficava exposto, muitas vezes formava uma dupla epitelização, porque você não tinha dois bordos cruentos, né, um tocando no outro. E a sutura plano a plano, né, como eu comentei antes. Os tipos desse quadro, né, só para ilustrar os tipos de fio de sutura mais comuns que a gente utiliza, a gente precisa também, né, acrescentar aí o PTFE, né, que a gente tem usado ultimamente com maior frequência, que tem um módulo de elasticidade muito interessante e que não é para ser usado em todos os procedimentos, né? Mas alguns procedimentos o PTFE é muito interessante e no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, um dos fios mais utilizados, né, a poliamida ou nylon, que ele é monofilamentar, sempre a gente dá prioridade, né, aos fios monofilamentares. Ele tem uma reação tecidual muito pequena, até porque ele não acumula uma quantidade, né, muito grande de biofilme. Esse trabalho ele é muito interessante, porque ele mostra, em relação à tensão colocada no retalho, como é que se forma, né, as cicatrizes e qual seria, né, como é que se comporta uma área cirúrgica em que você coloca tensões diferentes quando você faz a sutura. Então, esses dois trabalhos, né, que foram publicados pelo mesmo grupo de pesquisa e mais ou menos na mesma época, eles observaram que o aumento na tensão da sutura faz com que haja uma cicatriz mais larga. Então, muitas vezes, as pessoas querem apertar ao máximo aquela sutura, às vezes por insegurança, às vezes achando que vai minimizar, né, alguma cicatriz, principalmente quando a gente faz incisões verticais relaxantes, mas por esse trabalho, né, apesar de ser um trabalho antigo, é um trabalho que é muito citado na literatura, quanto mais apertada for a sua sutura, maior vai ser a sua cicatriz. E essas cicatrizes também, ela aumenta se você tem uma tensão maior entre os bordos da ferida. Então, a importância da gente ter retalhos sempre muito relaxados, para a gente ter uma aproximação que não seja essa aproximação forçada pela sutura, e sim a sutura vai apenas manter aquele retalho no lugar, sem que haja uma tensão exagerada.
A gente ultimamente, né, tem usado bastante o protocolo de remover a sutura com no mínimo 10 dias. A gente sempre fez, né, nas cirurgias orais, sejam elas cirurgias periodontais ou não, a gente tinha por hábito remover essas suturas com uma semana, com 8 dias. E aí esse trabalho, né, que tem o Tataques e o Chambrone foi muito interessante, foi uma revisão sistemática em que eles mostraram a importância, né, de você esperar um tempinho a mais para você fazer a remoção dessa sutura. Porque, principalmente quando você fala em retalho deslocado coronal, você precisa de um tempo maior para que haja, né, a cicatrização inicial mais favorável, e por isso, a partir dessa meta-análise e de outros trabalhos que foram realizados, a gente hoje, né, quase todo mundo indica no mínimo 10 dias para remoção de sutura, e a maioria dos colegas no dia a dia eu observo que utilizam, né, o período de 15 dias para remover sutura quando a gente está falando em cirurgias estéticas ou cirurgias, né, reconstrutivas. A gente vai se deter um pouquinho agora em relação ao retalho, né? Eu já comentei que o retalho ele precisa ser o mais tem que ser o mais relaxado possível para não ter uma tensão nesse retalho. E a gente reconhece, né, dois principais tipos de retalho, né? Um retalho em espessura total, você, né, afasta ou desloca todo o tecido epitelial junto com o tecido conjuntivo e você desloca junto o periósteo que está subjacente, né, que está sobreposto ao osso. Esse é um retalho mais fácil da gente realizar, é um retalho que, mesmo quando a gente ainda está no nosso treinamento, né, como periodontistas, a gente realiza com muita facilidade. É um dos tipos de retalho mais utilizado nas cirurgias orais de uma maneira geral. E a gente tem, né, alguns desafios que são os nossos retalhos em espessura parcial. O retalho em espessura parcial, você vai, na verdade, espessura parcial ou retalho dividido, você precisa, né, afastar aquele tecido, no entanto, manter o periósteo aderido ao osso. Então, esse é um retalho um pouco mais difícil de ser realizado e que a gente realmente precisa de um treinamento para a gente não dilacerar esse tecido com facilidade. Em algumas técnicas cirúrgicas, é essencial, né, ou para que você obtenha resultado de excelência, você precisa realizar um retalho em espessura total, e aí faz parte, né, do nosso treinamento como periodontista, realizar esses retalhos em espessura parcial. Alguns fatores, né, precisam ser levados em consideração quando a gente vai fazer esses retalhos para a reconstrução de tecido mole. A espessura do retalho é algo muito importante, a tensão que você coloca no retalho e a gente pensando em recobrimento radicular, qual é a posição da margem no pós-cirúrgico imediato. Então, esses três fatores são fatores determinantes no resultado que você vai alcançar. Então, a gente vai ver, né, cada um detalhadamente. Em relação à espessura do retalho, esse trabalho, né, apesar de ser um trabalho de 99, é um trabalho muito bom, que ele avaliou a espessura do retalho, ele influencia, sim, quando você quer um recobrimento total em áreas que você tem recessão. E aí chegou-se, né, a um número mágico. Eu gosto muito desses números mágicos porque eles norteiam, né, o nosso dia a dia clínico, na verdade, né? Então, a gente sabe hoje que um retalho com uma espessura maior do que 0,8 milímetros, ele foi associado já com recobrimento total. Isso nos serve até na nossa tomada de decisão se nós vamos utilizar um enxerto de conjuntivo, um biomaterial, ou se vamos apenas fazer o deslocamento coronal do nosso retalho, né? Então, se o seu tecido é menos espesso do que 0,8, se é um tecido mais fino, você já sabe que você precisa fazer uma modificação daquele fenótipo gengival e você precisa acrescentar ou um enxerto de conjuntivo ou um biomaterial, ou uma matriz de colágeno, né? Se o seu retalho, né, se o seu tecido tem uma espessura igual ou superior a 0,8 milímetros, vai da sua experiência, da sua tomada, dos processos
que você utiliza para tomar a sua decisão clínica, utilizar um enxerto ou não. Mas esse número mágico, né, 0,8, é muito importante para a gente entender que tem que ter pelo menos 0,8 para a gente conseguir um recobrimento total, onde a gente está fazendo cirurgia para recobrimento radicular. E aí, esse outro artigo ele é bem interessante, porque ele fala da revascularização nos enxertos, porque a gente sabe, né, que no início a gente tem aquele nosso enxerto, ele sobrevive por osmose, sai de onde tem menos substâncias para onde tem mais substâncias, porque nós cortamos, né, nós rompemos os vasos daquele tecido que nós fazemos, onde nós coletamos para fazer um enxerto. Então, se o seu enxerto ele é muito espesso, a gente já sabe que vai ter, né, um retardo nessa revascularização. E a revascularização é um passo muito importante para a gente dizer, não, o enxerto pegou, o enxerto deu certo. Quando o enxerto ele é posicionado diretamente sobre o osso, a gente tem também um retardo na revascularização. Daí a gente sempre gostar de usar, né, o retalho bilaminar ou o retalho repousando em periósteo, e a gente tendo também o próprio retalho, né, o enxerto, a gente repousa no periósteo, porque a gente vai ter a nutrição do periósteo e a nutrição do próprio retalho para aquele enxerto. Então, algumas situações que vão favorecer a vascularização precoce, né, mostrado por esse trabalho, que também é um trabalho antigo, mas é um trabalho que é muito útil para a nossa prática clínica até hoje, né? Enxertos finos ou intermediários vão ter uma revascularização precoce. Se o leite receptor é periosteal e se não tiver, né, tecido conjuntivo frouxo, isso é muito comum nós observarmos o tecido conjuntivo frouxo nessa região anterior inferior e que a gente precisa remover para que o nosso enxerto não fique com mobilidade, né, o tempo todo. E o que seria um enxerto espesso, né? Enxerto espesso, nesse artigo, esses autores consideraram enxerto de 1 milímetro, já é considerado, né, um enxerto espesso. Enxertos com menos de 1 milímetro são considerados ou intermediários ou finos. E quando você tem um enxerto espesso, com 1 milímetro ou mais, além de você ter uma revascularização retardada, você vai ter também uma cicatrização mais demorada. E a taxa de contração dos enxertos, é muito importante que a gente saiba disso. Todo enxerto a gente coloca no lugar e a gente vai ter algum tipo de perda daquele enxerto. Isso é um processo fisiológico, né, normal, processo de cicatrização normal dos enxertos. Se o enxerto for muito fino, a gente perde muito. Quando o enxerto é muito espesso, você perde uma porção, mas como o enxerto ele é muito espesso, você perde uma porção e mantém uma grande quantidade ainda desse enxerto. Então, de preferência, né, a gente usa geralmente enxertos intermediários. Os nossos enxertos, eles giram em torno de 0,6 a 0,8 milímetros, porque a gente também não precisa muito mais do que isso para fazer a modificação, né, do fenótipo gengival naquela região onde nós estamos atuando. Essa é uma foto, né, de uma microfotografia, na verdade, de um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de orientar, e eu acho essa foto uma das fotos mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ver em relação à odontologia. Porque a gente tem, né? A gente sempre fala que após 15 dias a gente tem uma estabilidade daquele enxerto, e aí essa foto ela mostra exatamente isso. Você tem, né, a parte superior, o epitélio do paciente, né? A gente pode observar aqui o epitélio do paciente, e a gente vê aqui o tecido conjuntivo desse retalho que foi realizado, e aqui você tem o enxerto, e do enxerto para o retalho você já tem, né, uma construção de como se fosse uma ponte já ligando aquele enxerto ao retalho. Então, isso é algo que eu acho realmente fantástico. Essa coloração, né, tricrômio de Manson, é uma coloração específica para colágeno, e a gente já observa também que o enxerto, esse é um enxerto de conjuntivo, a gente já observa que o enxerto também ele já está completamente organizado. Por isso que a gente sabe que após 15 dias, dificilmente, né, a gente tem perda desse enxerto. Mas aí,
fatores, né, que interferem na pega desse enxerto. Por exemplo, um enxerto desse tipo, onde a gente observa uma grande quantidade de gordura, isso faz parte também da nossa curva de aprendizado, né? Quando a gente é mais jovem, a gente quer colocar tudo que a gente tirou, conseguiu tirar do palato, né, ou de áreas, área dentro, ou de área retromolar, de área de tuberosidade, a gente quer colocar tudo, a gente não quer tirar nada, não quer fazer aquela limpeza no enxerto, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo que, na verdade, a gente não precisa disso tudo e que hoje a gente sabe, né, através de vários estudos, que se tiver gordura, essa gordura vai impedir que a vascularização ela ocorra. Então, quando a gente tem, né, enxertos assim muito espessos, a gente já sabe, hoje olhando, a gente sabe, poxa vida, esse enxerto não vai dar muito certo, porque tem até uma gordurinha saindo por ali. E aí, lógico, né, era de se esperar que esse enxerto ele necrosasse, porque é um enxerto muito espesso, um enxerto onde não foi feita uma limpeza adequada para ser utilizado na área que precisava, né? Um outro fator muito importante quando a gente pensa nos retalhos é a gente saber, né, a tensão que tem aquele retalho. Porque eu já comentei anteriormente que a sutura ela deve só manter o retalho imobilizado, não é para tensionar, para levar ou para puxar o retalho para a posição. E esse trabalho, né, feito pelo grupo do professor Pini Prato, que é, sem dúvida nenhuma, o pai dessa cirurgia mucogengival, né, moderna, ele tem uma grande contribuição em todos esses procedimentos cirúrgicos, né, ele é um visionário, sem dúvida nenhuma. Ele mostrou, através desse trabalho, onde ele media a tensão, né, que cada retalho tinha, após a realização do retalho, ele media a tensão de um lado e do outro. De um lado, ele reforçava, né, fazia novamente um relaxamento desse retalho, e no outro ele deixava com um pouco de tensão. E ele mostrou, em um acompanhamento de 3 meses, que no grupo que tinha uma tensão maior no retalho, a recessão ela era a taxa de recobrimento ela era menor. Então, por isso, é tão importante, né, nós removermos, sem dúvida nenhuma, o máximo possível da tensão desse retalho. E aí, um dos fatores que fizeram esse caso, por exemplo, ter sucesso, foi, sem dúvida nenhuma, uma tensão inadequada que foi colocada no retalho. Além do que, né, a paciente, né, escovou os dentes como se não houvesse amanhã. Então, também foi outro fator que fez com que esse enxerto, né, fosse perdido, estivesse necrosado. E quando a gente pensa, né, em recobrimento radicular, a gente precisa lembrar, há um tempo atrás, a gente não tinha a certeza de quanto a gente precisava avançar com esse retalho coronal, né, coronalmente, ou além da junção semente-esmalte, para a gente ter um recobrimento total. Esse trabalho, que também é do grupo do professor Pini Prato, ele veio justamente para elucidar essa questão e que a gente trabalha com mais previsibilidade. Então, ele mostrou, né, que a localização da margem gengival no pós-operatório imediato, afeta imensamente a taxa de recobrimento radicular. Então, quando a margem se localiza mais coronal, vai aumentar a probabilidade de recobrimento total. Então, hoje a gente deixa entre 1,5 e 2 milímetros, além da junção semente-esmalte, para a gente ter as maiores taxas, né, de recobrimento que for possível. Então, esse trabalho nos guia, né, para essa decisão de deixar não só 1 milímetro, como muitas vezes a gente fazia até alguns anos atrás, a gente deixava 1 milímetro, mas agora a gente já sabe que deixando de 1,5 a 2 milímetros, a nossa probabilidade de recobrimento ela é aumentada. Então, por isso que a gente aumenta um pouco mais. Então, sempre que a gente vai fazer, né, principalmente quando a gente pensa em recessões unitárias, a gente ultrapassar o limite da junção semente-esmalte de 1,5 milímetro no mínimo a 2 milímetros, para a gente ter a possibilidade, né, de recobrir o máximo possível. Gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida até agora, e, por favor, se vocês tiverem dúvida, me interrompam a qualquer momento, que a gente para e conversa. Senão, a gente deixa para fazer uma discussão no final, tá? Alguém tem dúvida até agora? Quer perguntar alguma coisa?
Renata, ninguém colocou nada aqui no chat, não. Pode seguir, a gente conversa no Ah, final. então beleza. Gente, vamos falar um pouco, né, desses maravilhosos e queridos e deliciosos plus enxertos, né? Para a gente falar em enxerto, a gente precisa entender como esses enxertos eles cicatrizam. Porque muitas vezes a gente que faz periodontia, a gente tem que brigar com alguns colegas, seja os colegas da implantodontia, seja os colegas da prótese, os colegas da dentística, porque às vezes eles não entendem que quem trabalha com tecido mole precisa de tempo. Tempo é um fator chave no nosso resultado final. Então, é muito importante a gente entender, porque eu sempre acho que quando a gente tem segurança do que a gente está falando com um colega, eu sempre acredito que não é o nosso poder de convencimento, mas se eu tenho segurança no que eu estudei, no que eu estou falando, sem dúvida nenhuma, o meu colega também vai se sentir seguro com a informação que eu vou passar para ele, né? E quando a gente pensa, né, em enxertos livres, e enxerto livre é o que a gente faz com maior frequência, porque a gente sempre associa enxerto livre a enxerto gengival livre, mas todos os enxertos de conjuntivo que a gente utiliza, eles também são enxertos livres, porque eles não são pediculados, então também entra nessa classificação, né, de enxerto livre. E nos enxertos livres, né, quando a gente remove de um lugar completamente e vai colocar em outro, nós temos 3 fases de cicatrização. Na fase inicial, que é uma fase, né, que são os primeiros 3 dias, esse enxerto ele vai sobreviver com a circulação plasmática avascular. Nada mais é do que um enxerto sobrevive por osmose. Sai nutriente de onde tem menos, de onde tem mais para onde tem menos. Há naturalmente uma degeneração epitelial, quando a gente pensa, né, em enxerto gengival livre, e uma descamação epitelial. Por isso que nos primeiros dias, o que nós observamos no enxerto gengival livre é um aspecto muito, muito feio, e que muitas vezes o paciente pensa que perdeu tudo, né, e que não deu certo. A segunda fase é uma fase de revascularização, é onde já começa o estabelecimento de anastomoses, vai ter uma proliferação capilar muito exagerada, né, que a gente consegue visualizar em cortes histológicos. Se for com o dente, você vai ter já a organização de uma união fibrosa, e sendo o enxerto gengival livre, nós vamos ter, né, o início da reepitelização. Isso dura em torno de 10 a 11 dias, mais ou menos. E a última fase, né, da cicatrização é a fase da maturação, que a partir do 11º dia, 11º e 12º dia, até aproximadamente 45 dias, você tem que aquele enxerto ele vai maturar. Ou seja, depois de 2 semanas, né, ou depois de 14 dias, você já tem uma normalização da vascularização. Isso faz com que a chance da gente perder aquele enxerto diminua a quase nada. Você vai ter uma maturação do epitélio, caso seja um enxerto gengival livre, e você vai ter, consequentemente, a camada de queratina formada. Então, quando a gente pensa em um enxerto livre, a gente não pode mexer na área com menos de 45 dias. De posse dessa informação, a gente tem argumentos para conversar com os nossos colegas que fazem prótese, que fazem dentística, ou mesmo que fazem a parte de implantes. Com menos de 45 dias, na área em que nós fizemos enxerto, a gente não pode mexer de forma alguma, porque senão você vai interferir completamente na maturação daquele tecido. Quando a gente pensa em enxerto, né, nos vem logo à cabeça como remover esses enxertos, de que áreas nós vamos remover esses enxertos. Sem dúvida nenhuma, o palato é a nossa área doadora principal, até pela quantidade de tecido que a gente consegue, né, captar no palato. Áreas edêntulas também nos servem, e tuberosidade e região retromolar, se você precisar de uma quantidade, né, menor de tecido, até pela disposição dessas estruturas, né, a gente tem uma quantidade menor de tecido disponível. E aí, quando a gente pensa, né, no palato, a gente sabe, né, que a região mais anterior é melhor para a gente tirar mais conjuntivo, e uma região mais posterior para a gente tirar os enxertos gengivais livres. E outra coisa que a gente precisa, né, sempre conhecer muito do palato em relação à anatomia, porque eu sempre brinco dizendo, né, que só nunca atingiu uma artéria palatina maior quem nunca fez um enxerto gengival. Se você fez enxerto gengival
né? Muitas vezes, em algum momento, você atingiu a artéria palatina maior, que isso é um acidente que pode acontecer com qualquer pessoa. O importante é que você esteja seguro do que você está fazendo e que você saiba conduzir aquele acidente que aconteceu. E as pessoas têm muito medo, né, de que isso aconteça, né? E a gente tem algumas zonas nesse palato, né? A gente tem a zona gengival, que é a zona mais próxima ao dente. A gente tem uma zona adiposa, né, que é uma zona mais anterior no palato, uma zona glandular, que é uma zona mais posterior ao palato. E isso a gente consegue visualizar muito bem. É aí o bicho de sete cabeças, né? A gente atingir essa artéria palatina maior. Mas só para você, essa foto eu gosto muito dela, porque ela nos ilustra exatamente quão rico é a nossa face, o nosso palato, né? De área irrigada, né? Como é rico, a capilaridade é uma coisa maravilhosa e a gente precisa aproveitar disso, né? Para que a gente corra menos riscos em relação aos acidentes que podem acontecer quando a gente está acessando o palato, esse trabalho, né, que avaliou a profundidade do palato e classificou em palato alto, médio e raso, é muito boa, porque quando você classifica o palato, isso lhe dá armas até para você saber qual técnica você pode e qual técnica você não pode usar naquele palato, porque dependendo, né, da profundidade do palato do paciente, você tem algumas técnicas que é melhor você não utilizar. Quando o paciente tem um palato alto, esse paciente ele tem da junção semente-esmalte até o feixe vascular nervoso aproximadamente 17 milímetros, isso medido, né, na região de molar. Então, dificilmente você vai atingir o feixe vascular nervoso no paciente que apresenta o palato alto, e aí você pode lançar a mão da técnica cirúrgica mais adequada para você. Paciente com palato médio, que é a maioria dos nossos pacientes, ele tem uma distância da junção semente-esmalte até o feixe vascular nervoso de aproximadamente 12 milímetros. Então, também a gente sabe que com esse paciente a gente corre menos riscos, até porque hoje a gente pega enxertos de 4 ou 5 milímetros de altura, então esse paciente também não seria um grande problema. Já quando a gente tem um paciente com palato baixo ou palato raso, você tem no máximo 7 milímetros da junção semente-esmalte até o feixe vascular nervoso. Então, algumas técnicas que vão muito profundo no palato, a gente não pode utilizar com esse paciente. Esse é aquele paciente que tem o padrão facial braquicefálico, na sua maioria, paciente que tem face curta, que a gente tem aquela característica de palato, né, muito palato muito amplo, e geralmente os palatos eles são bastante rasos. Esse trabalho é muito interessante porque ele nos dá uma medida, né, média da junção semente-esmalte, né, de cada dente até a artéria palatina maior. E a gente sabe, né, que ela é mais calibrosa mais para posterior, quando ela vai se dirigindo para a região anterior, ela é menos calibrosa. Então, também essas medidas, elas nos ajudam para que a gente corra, né, menos riscos quando a gente vai fazer o acesso no palato, para a gente remover, né, os enxertos que a gente precisa tanto no nosso dia a dia, né? E aí um outro trabalho, né, de Cristina Berti, que é bem interessante, que ele fala da composição desse palato, né, do tecido conjuntivo que a gente obtém desse palato, seja ele, né, mais próximo ao dente ou mais profundo, seja ele mais anterior ou mais posterior. E o que foi que eles observaram? Que os enxertos desepitelizados, eles sempre vão ter maior quantidade de fibra, porque a gente está mais próximo à lâmina própria, então você vai ter uma quantidade de fibras muito maior. Quando você compara com os enxertos removidos pela técnica de retalho dividido. Nesse caso, eles utilizaram a técnica do alçapão. Então, quando você desepiteliza em boca ou em bancada, você tem um tecido, né, que tem uma quantidade de fibras bem interessante e uma quantidade menor de tecido gorduroso e glandular. Então, isso foi independente da área que pegava, se era anterior, posterior, mais próximo aos dentes ou mais profundo no palato. E aí, só para a gente ilustrar, né, uma região de premolar, onde a gente observa, né, o tecido adiposo, que é na área, né, mais adiposa do tecido,
e numa região de molar, onde a gente tem uma quantidade maior de tecido glandular e menos tecido gorduroso. E aí, né, esse trabalho é muito interessante, que ele avaliou vários tipos, né, de enxertos removidos de locais diferentes, né, do palato, em relação à execução a remoção mesmo, né, como iria se remover esse tecido e também em relação à composição desse tecido, né? E esse trabalho tem umas conclusões que são bem interessantes. Quando a gente pensa em enxerto de tuberosidade, a gente sabe que ele é um enxerto muito mais fibroso. Em algumas situações, ele é um enxerto muito, muito desejado. Por exemplo, se a gente vai reconstituir uma papila, o enxerto de tuberosidade é uma excelente opção pela quantidade de fibras que esse enxerto apresenta. No entanto, ele apresenta também algumas desvantagens, porque como ele tem uma grande quantidade de lâmina própria e pouca submucosa. E isso, ao mesmo tempo que é vantagem, se você precisa de um tecido muito mais fibroso, ele tem aumenta em quantidade considerável, né? Tanto a faixa de tecido queratinizado quanto o volume, mas em algumas situações a pessoa tem um crescimento, né? Um desenvolvimento que não para, né? É como se fosse uma hiperplasia constante, onde você colocou o enxerto de tuberosidade. Então, há vários relatos na literatura de áreas estéticas onde se colocou enxerto de tuberosidade e houve uma hiperplasia constante. Tem como resolver, sim, fazendo, né, uma gengivoplastia, que pode usar diversas técnicas, mas, assim, isso é um transtorno bem considerável. Então, quando a gente vai falar em área estética dos pacientes, a gente precisa levar em consideração, será que vale a pena eu correr esse risco de usar um enxerto de tuberosidade? Hoje eu uso se eu for fazer uma reconstituição de papila, mas em outras áreas eu prefiro não usar para que eu não corra, né, esse risco do paciente ficar com essa hiperplasia, né, e se remove, daqui a um tempo precisa remover novamente. Então, assim, é um transtorno para o colega, né, para o profissional, e um transtorno também para o paciente, né? Então, esse caso foi um recobrimento radicular, onde eu usei, né, um enxerto de tuberosidade e parece que o paciente tem, né, um tumorzinho, e a gente fica fazendo remoção frequente. À medida que vai aumentando, a gente vai removendo, fazendo plastias, mas, assim, é um grande transtorno, tanto para a gente quanto para o paciente. E esse é um artigo, assim, que eu indico muito. Eu acho que se a gente precisasse escolher um único artigo desses todos que eu vou apresentar para vocês, esse seria o artigo-chave, porque ele é um artigo muito detalhado e fala sobre todas essas coisas que eu falei aqui, ele dá umas pinceladas, e eu acho que vale a pena, sim, a gente ler esse artigo, né, que é do Chambrone e do professor Pini Prato. E aí a gente pensando, né, em tendências, o que a gente acha que vai acontecer, né, nos próximos 5 anos, em curto prazo e a longo prazo, o que é que vai acontecer, né, com essa periodontia regenerativa, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que os substitutos para enxertos gengivais, eles estão no mercado já há bastante tempo e cada vez eles vêm melhorando as suas propriedades. A gente sabe que ainda não é possível em todas as áreas, ainda não é possível resolver todos os casos de área perimplantar com substitutos, mas, sem dúvida nenhuma, assim, é algo promissor e que as empresas elas têm se dedicado bastante na melhoria, né, desses tecidos, desses substitutos para os enxertos gengivais, né? Eu tive a felicidade de fazer alguns estudos utilizando esses substitutos. Esse foi um estudo de boca dividida, em que a gente fazia recobrimento de um lado com o tecido conjuntivo do paciente e do outro lado a gente usava uma mucograft. O que acontece é que a mucograft ela nos pareceu estável durante um período de 2 anos, mas que após 4 anos de acompanhamento é como se ela não conseguisse manter o volume que foi alcançado, né, no período inicial.
E também, além do volume, que a gente sabe, né, que a gente não usa com esse objetivo, né, apenas para aumentar a faixa de tecido queratinizado, a gente comparando do inicial para 4 anos, nós tivemos uma redução também na faixa de tecido queratinizado. Então, essa ainda é uma grande questão. Por quanto tempo essas matrizes de colágeno elas ficam estáveis, né? De quanto em quanto tempo eu vou precisar repetir essa minha cirurgia para colocar talvez ou um enxerto conjuntivo ou mesmo uma outra matriz? Essa é uma pergunta que nós ainda não temos, mas que eu acredito que nos próximos anos, né, isso é uma tendência mundial. Uma outra matriz, né, que eu também tive a felicidade de fazer pesquisa foi a mucoderme, que é uma derme porcina. Eu digo que se matarem, né, se extinguirem os porcos do mundo, a gente, dentista, está muito perdido, né? Porque todas as matrizes de colágeno disponíveis no mercado, elas são de origem porcina, né? E a mucoderme tem também, né, assim como a mucograft e a fibroguide, elas têm as mesmas indicações, cabe a nós, né, dentro da indicação de cada paciente, indicar um produto ou outro. A paciente, né, que tinha recessão generalizada, tinha uma boa faixa de tecido queratinizado, um bom volume tecidual, então eu optei por usar uma mucoderme e a gente vai seguindo, né, o acompanhamento dessa paciente. Com 21 meses, a gente tem a paciente com as recessões pouca, uma área muito pequena que não foi recoberta, mas assim, a gente também não sabe quanto tempo esse tecido ele vai ficar estável. Então, agora essa paciente já está com um acompanhamento bem maior, ela já está com 36 meses e o tecido ainda está estável e ela está fazendo tratamento ortodôntico, né? A foto ficou ao contrário, né? E o tecido com 6 meses só ainda se remodelando, né? Que a gente vê um aspecto bem complicado, né? Um aspecto feio, na verdade, com o tecido conjuntivo, com 3 meses a gente já observa um tecido muito mais organizado do que quando a gente utiliza uma matriz. E isso é algo também importante para a gente conversar com o nosso paciente, né? Que quando a gente utiliza uma matriz, o resultado ele é um pouquinho mais demorado para a gente ver, né, o resultado final. E vamos conversar, né, sobre alguns casos clínicos. Esse paciente, eu digo que é o paciente da minha vida, essa é a recessão da minha vida todinha. Eu estudei muito para fazer esse caso por vários motivos. Primeiro que era um grande desafio, né, uma recessão tão grande. O paciente ele chegou para mim dizendo que queria fazer exodontia desse dente e colocar um implante. O paciente ele é filho de dentista. Esse dente era um canino ectópico que foi tracionado. Se vocês observarem, ele tem na porção apical ainda tecido queratinizado. E eu, após estudar bastante, eu resolvi fazer a técnica, né, de túnel com fechamento lateral, que até então tinha sido indicada para dentes inferiores, mas eu achei que os princípios cabiam também, né, para que eu utilizasse uma recessão tão grande, né, num canino superior. Estou mostrando, né, que eu fiz a remoção do tecido conjuntivo e aí eu não teria essa coragem de usar uma matriz, ainda não. Eu preferi mesmo utilizar, né, já que eu ia arriscar com algo que a gente já sabe, né, qual é o resultado. Aí o pós-operatório imediato, né, aparentemente tudo bem, ficou tudo organizado, e a gente vai seguindo, né, a cicatrização do paciente, né? Com 5 dias parecia tudo ok, vamos seguindo, né, acompanhando o paciente para ver como se comporta. Com 15 dias eu já queria soltar fogos, né, porque eu já achei o resultado muito bom. Com 30 dias, né, o resultado também se mantendo muito estável, e aí a gente realmente precisa acompanhar. O paciente com 60 dias, se vocês observarem, parece que ele foi picado, né, por uma cobra, tem aqueles 2 dentinhos ali. Aquilo ali foi um resto de sutura, né, um resto de fio de sutura que ficou, e aí eu só removi aí com 60 dias. Eu preferi não, eu estava com medo, né, de dar errado, então eu preferi não mexer e deixei aí. E agora esse paciente já tem 4 meses em acompanhamento e se mantém estável. Então assim, eu parei um tempo e estudei bastante
vários tipos de técnicas para escolher qual técnica eu achava que ia conseguir o maior recobrimento em um único procedimento. O paciente agora vai para a ortodontia e depois eu veria, né, qual seria a técnica que eu ia utilizar para conseguir o recobrimento total. Mas agora, do jeito que ficou, ele ainda tem 1,5 mm de recessão residual, mas o paciente nunca mais vai querer mexer, né? Ele disse, eu cheguei aqui para extrair o meu dente e sair com o meu dente todo recoberto desse jeito, e aí a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que forma um epitélio juncional longo, e acompanhar ao longo do tempo para ver, né, se esse recobrimento ele vai ser realmente estável, né, a longo prazo, né? E uma outra situação, né, que tem surgido bastante é a gente fazer, a gente hoje, na verdade, faz pouca cirurgia a retalho para debridamento de bolsa, né? Porque a gente sabe que o paciente com periodontite, ele já tem perdas ósseas bastante consideráveis, e quando a gente abre um retalho nesse tipo de paciente, a gente corre um risco muito grande da gente perder ainda mais. E aí, o Emdogain flapless, né, eu tenho utilizado com bastante frequência para os pacientes com periodontite, após o procedimento de raspagem, aqueles que ficam com bolsas residuais, eu vou reinstrumentar e vou auxiliar aquela cicatrização utilizando, né, o Emdogain flapless, e eu tenho visto bons resultados, né? São poucos os estudos que mostram o uso do Emdogain flapless, ainda se discute bastante sobre qual é o protocolo correto a se utilizar com esse Emdogain flapless, mas nos poucos casos clínicos que eu tenho até agora, tem se mostrado bastante promissor, e eu acho que é uma boa alternativa para quando a gente pensa, né, no nosso paciente com periodontite. Então, essa paciente ela saiu de uma profundidade de bolsa de 8 milímetros, lógico, associada ao tratamento, né, ao debridamento mecânico, raspagem ultrassônica e manual, e ela agora se encontra com um sulco, né, de 3 milímetros, isso num período de 3 meses, que é o período que o fabricante nos diz, né, para aguardar. Então, algumas considerações finais, né, para a gente reconstruir os tecidos, seja ao redor de dentes ou implantes, é muito importante nós sabermos quais fundamentos que podem levar ao nosso sucesso. O que é que pode fazer com que a gente tenha sucesso? Sempre respeitar a nossa curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado ou experiência, a gente sabe, né, que quem é mais experiente é porque já errou mais e aí dificilmente vai errar da mesma maneira, né? Mas é muito importante eu saber quais são os meus limites. Não, aqui eu posso ir, aqui eu não posso ir. Eu acho que não é demérito algum a gente dizer que aquele caso a gente não consegue tratar. Sempre buscar, né, o nosso conhecimento baseado em evidências científicas, não cabe mais a gente se basear em achismo. As pessoas hoje se baseiam muito, né, pelo Instagram, então tem um monte de gente famosa do Instagram e que anda influenciando, às vezes de maneira muito boa, mas às vezes de maneira muito complicada, e a gente, né, nós que temos informação de qualidade, precisamos divulgar essas informações de qualidade, sem dúvida nenhuma, entender cada protocolo e estudar para a gente usar, né, em cada caso, qual é o protocolo mais adequado para cada caso especificamente. Os resultados para quem trabalha com tecido mole precisa de tempo. Não adianta a gente querer pressa quem trabalha com tecido mole, porque não vai dar certo. A gente precisa de tempo, a gente precisa que a biologia haja, que faça aquela cicatrização, que aconteça aquele amadurecimento, né, do tecido. E nunca esquecer da biologia, né? Nunca. A gente nunca pode esquecer da biologia. A biologia ela é soberana. A gente só aprende a lidar com ela, mas a biologia sempre é soberana. Todas as vezes que a gente não respeita a biologia, a gente sempre, a gente comete erros, né? Comete alguns equívocos, né? Aí para mostrar, né? Eu gosto muito dessa foto da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. É um lugar, né? É a minha segunda casa e eu espero que vocês possam vir conhecer um dia. Espero que vocês também possam ir, né, ao Congresso da Sobrap, e quem me encontrar por lá, fala comigo. Se quiser dançar também, vamos dançar, né? E assim a gente vai fazendo a vida mais leve, até porque a gente em Salvador, a gente tem que dançar, claro, né? Só lembrando para vocês, né, lembrem de serem doadores de órgãos e tecidos, é uma coisa bem importante.
e essa colega que vos fala já precisou, né, de um doador, não para mim, foi para o meu filho, e foi algo muito difícil ficar esperando em uma fila, sem saber se esse doador apareceria ou não. Então, diga aos seus familiares, né, que quando vocês partirem, vocês gostariam de ser doadores, né, de órgãos e tecidos, vocês vão ajudar mais de 45 mil famílias que precisam de um órgão hoje nesse nosso Brasil. E aí, gente, os meus contatos, né? Quem não estiver me seguindo ainda na rede social, vai lá, me segue. Funciona super bem, né, essa troca nas redes sociais. Meu e-mail, e eu vou ficar aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Estou muito feliz que a Lady Murphy foi embora. Já vou parar de compartilhar minha tela, tá? Que bom, Renata, que deu tudo certo. Ai, meu Deus, que vergonha, né? Eu digo, só passei vergonha, não foi não? Passou nada. Excelente a sua aula, cheia de fundamentos, cheia de embasamento científico. O Eduardo Vera está perguntando aqui sobre o Endogain Flapless. Você tem alguma experiência, resultado em área de FURCA sobre o Endogain Flapless ou você ainda está usando ele há pouco tempo? Eu estou usando há pouco tempo. Eduardo, eu estou usando há pouco tempo o Endogain Flapless, até porque, assim, na verdade seja dita, a gente já usava o Endogain, mesmo quando o fabricante, né, não dizia para a gente usar ele flapless. Assim como eu uso também para alguns casos para tratar perimplantite, ainda é off-label. Mas o que eu tenho, o que eu uso bastante é para procedimento cirúrgico em FURCA, mas flapless em FURCA eu ainda não fiz e também não li nenhum artigo sobre isso. Mas eu acho que em breve, né, dependendo do grau de envolvimento da FURCA, eu acho que isso vai ser indicado também. Porque, por exemplo, se for um grau 2 de envolvimento de FURCA, a gente já sabe que dificilmente, né, o organismo, a biologia vai agir ali para fechar aquela FURCA. Mas para grau 1, eu acho que seria uma boa alternativa para a gente não abrir um retalho. Mas isso realmente é achismo meu. Eu não tenho assim uma literatura, Eduardo, para dizer para você, sabe? Porque ainda não tem. E se a gente for ver, ó, até os artigos sobre Endogain Flapless para tratamento de doença periodontal só são 7. Em 5, teve paciente fumante, e em 2, não teve paciente fumante. Eu sei disso porque uma aluna minha de mestrado acabou de fazer uma revisão sistemática sobre isso. Então, ainda não tem nenhum protocolo muito estabelecido. Ó, você precisa fazer primeiro isso, depois você vai fazer isso. Então, até nesses estudos, tinha gente que raspava e no mesmo dia já colocava o Endogain Flapless. Tinha gente que na reavaliação do paciente, que é o indicado pelo fabricante hoje. Então, assim, ainda é muito... está ainda no campo da antes dela comprar. Eu avisei para ela antes dela comprar. Falei, pelo custo vai ser bom, porque você vai pagar Edson, abriu o microfone. Tu vai comprar o quê, Edson, aí? Me conta. Eu não sou eu, não. Ah, não é tu não, deixa eu ver quem é. Rodrigo. Rodrigo, tu quer comprar o quê aí que tá caro? Dentista é tudo pirangueiro, né? Renata, e na periimplantite? Eduardo ainda está perguntando aqui. O Endogain na periodontite. Na periimplantite, ele está perimplantite. Olha, Eduardo, eu uso, depois do debridamento mecânico, eu uso o Endogain, porque é assim, eu paro para pensar tudo que eu sei de Endogain hoje. O que é que eu sei de Endogain hoje? Que ele é anti-inflamatório, ele é antimicrobiano, ele induz uma vascularização precoce. Então, pensando nisso, eu uso. E se você me perguntar assim, o resultado é muito bom, o resultado clínico para o tecido mole é muito bom. Eu não uso o Endogain com o objetivo de melhorar a questão óssea ao redor do implante que está com perimplantite, até porque eu já sei por vários trabalhos que tem publicados que para perimplantite,
quase sempre eu vou precisar fazer uma abordagem cirúrgica. E a minha abordagem ela vai ser ressectiva ou regenerativa, dependendo do defeito ósseo que eu tenho ali. Então, eu uso para melhorar o tecido mole mesmo, porque se eu vou fazer uma cirurgia na área de periimplantite com tecido mole mais organizado, eu não tenho dúvida que a minha cicatrização vai ser muito melhor. Então, eu tenho visto bons resultados, mas assim, isso não tira o paciente de um procedimento cirúrgico. Eu apenas melhoro o tecido mole dele. Tá. Renata, você enfatizou na tua aula um monte de pontos importantes. A gente deu para ver como que existem muitos detalhes que envolvem a cirurgia periodontal, a cirurgia plástica, desde que surgiu o termo cirurgia plástica, na verdade, alguns autores tentaram falar assim, só querem glamourizar a cirurgia, mas não, é uma cirurgia muito detalhada, que exige muito treinamento e atenção, né? Estudo, principalmente, porque a gente tem que ter uma noção teórica muito grande na hora de agir. Nesse sentido, como que você enxerga os alunos hoje em dia? Eles estão com pressa para tudo e eles estão com pressa para fazer enxerto, eles estão com pressa para meter a mão. Como que você enxerga essa curva de aprendizado que os alunos querem pular, né? Antes de fazer muita pré-protética e muita cirurgia de acesso, eles já querem partir para o enxerto de conjuntivo, para o enxerto livre, que são cirurgias muito detalhistas e exigem muita mão. O que você pensa disso? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Mas isso é reflexo. Nós, na odontologia, estamos vivendo o reflexo da sociedade, né? Os nossos jovens agora, eles são os jovens do clique. Eles querem resolver tudo num clique. Eles querem pegar aqui, ó, tá aqui com o celular, resolve tudo num clique. São justamente as pessoas que veem alguém publicar uma técnica no Instagram, por exemplo, e a pessoa acha que aquilo pode ser usado para todo mundo, que é a coisa mais fácil dessa, que essas pessoas, sem dúvida, vão ter. O índice de insucesso é muito maior do que o nosso, porque eu só fui fazer enxerto depois que eu tinha aprendido a fazer raspagem. Como eu posso fazer um enxerto se eu não sei nem fazer uma raspagem? Os alunos na graduação dizem assim para mim, professora, mas na periodontia eu só aprendi a raspar. Aí eu digo assim, meu filho, que coisa boa, você já aprendeu 90% da periodontia, se você realmente aprendeu a raspar. Então, assim, eu acho que para a gente, né, para nós que somos formadores de opinião, é algo bem difícil. E eu acho que as pessoas, não à toa, os cursos de pós-graduação, eles estão muito lotados e uma procura muito grande, porque as pessoas estão errando muito e depois que elas erram muito, elas caem na real, que elas precisam aprender um pouco mais. E eu acho também que com o passar do tempo, né, a gente que é mais experiente, a gente erra muito menos, porque a gente sabe o passo que a nossa perna pode dar. Então, você não é aventureiro. Se você não tem condição de fazer um recobrimento radicular de molar a molar, você vai dividir em 3 etapas, fazer posterior, posterior e anterior, e o seu paciente vai ter um resultado bom e você vai ficar feliz e o paciente vai ficar feliz. Mas todo mundo que vê no Instagram, vê todo mundo fazendo de molar a molar. Só que aquela pessoa que está mostrando ali tem 20 anos de praia, né? Mostrando uma técnica de algo, túnel, que eles acham que é facílimo, e não é? Túnel, eles acham que é facílimo, porque o que é passado é que é muito fácil, né? Não se passa os detalhes, as nuances, as minúcias da técnica, né? E outra coisa que eu acho muito importante é que para fazer essas técnicas muito avançadas, você precisa de instrumentos muito adequados. Você não faz uma técnica de túnel com qualquer instrumento. Você não tem como você fazer uma cirurgia, um retalho de Zucchelli e de Santis para recessões múltiplas com a lâmina 15 ou com a lâmina 11. Não tem como. Você precisa ter os instrumentos. E as pessoas não querem investir nos instrumentos, né? É tão interessante porque todo mundo acha tudo muito caro. Aí as pessoas que acham tudo muito caro, eu digo assim, qual o seu telefone? E a pessoa sempre tem o telefone de última geração, mas a pessoa não quer comprar um kit, por exemplo, de tunelizador que custa 3 vezes menos.
Aí eu digo, então é inversão de valores. Ó, o meu celular é antigo, ó, só tem 2 câmerazinhas, mas eu tenho todos os kits de tunelizador porque eu preciso, faz parte do meu trabalho, né? Então, eu acho que eu tô ficando uma velha chata, sabe? E eu vou ficar velha chata e bem desbocada, porque quando eu tiver 60 anos eu vou dizer tudo que eu quero. Eu ainda me controlo um pouco, mas quando eu tiver 60 eu vou dizer tudo que eu quero. E, Renata, também outro ponto interessantíssimo são as imagens da cicatrização. Porque, por exemplo, eu fiz curso de plástica lá em Bauru com módulos mensais. E os professores, professor Paulo Martins, professor Fucaci, eles falavam assim: vocês não veem o pós-operatório de uma semana, gente, a gente quer chorar, quer sair correndo. E depois que a gente Chorar, começa a pensa que fazer, perdeu tudo. a gente começa a fazer na faculdade, no consultório, a gente começa a falar assim, caramba, que coisa horrorosa, o que eu fiz com essa pessoa, né? E é importante a gente entender essas etapas da cicatrização, que passa por um período feio para depois ficar bonito, né? No Instagram, como você É. falou, é o antes e depois lindo. Lindo, exatamente. E outra coisa, eu acho importante também a gente orientar nosso paciente, porque a gente precisa dizer para ele que vai ficar feio, né? O paciente que faz cirurgia de recobrimento comigo, ele vira meu escravo, ele tem que ir para o consultório 2 vezes por semana, no mínimo. Se eu for 3 vezes, ele vai 3 vezes. Isso já é uma coisa acordada antes, ó, precisa fazer, mas eu preciso ver. Você não pode fazer uma cirurgia de enxerto e viajar, não. Você não pode fazer. Se eu for viajar, eu não faço, quanto mais você. Você tem que ficar aqui vindo para mim. E eles, assim, até, ainda bem, eu acho que eu sou muito doida, eu tenho uns pacientes bem legais, sabe? Que eles vão bem certinho para eu ver, para eu explicar, para eu limpar, para eu mostrar. Aí diz assim, doutora, tá tão feio, feio, isso aqui tá a coisa mais linda do mundo, olha que delícia que a gente conseguiu, essa gengiva gostosa que você tá agora. Então, assim, eu acho muito importante também a gente orientar os pacientes, que vai ficar feio por um tempo, tem um período de cicatrização, mas que depois vai ficar tudo bacana. E é muito importante a gente ter essa vivência, né, dos pós-operatórios, né? Eu, quando fiz especialização há 4 milhões de anos atrás, que eu sou jurássica, a minha especialização era semanal. Então, eu via os pacientes semanalmente, eu acompanhava aquele paciente semanalmente. Então, é muito diferente. Hoje, se qualquer um de nós abrir um curso semanal, não vai ter ninguém. Teremos nós, os professores, e ninguém mais. Os alunos não querem, só querem módulos mensais, né? Renata, e nessa cicatrização pós, você tem algum protocolo de medicação pós-operatória e você tem alguma experiência com o uso de ozônio ou laser de baixa potência? A gente acabou de fazer uma pesquisa, Edson, os alunos lá no mestrado da UF, sobre a aplicação de óleo ozonizado nas feridas do palato para observar a cicatrização. Você tem usado algum Eu não protocolo? tenho experiência nem com laser, nem com ozônio, mas eu vejo o que eu tenho usado é assim, eu não tenho experiência com laser nem com ozônio, mas eu já li algumas coisas sobre, e tanto o óleo ozonizado, eu já ouvi falar maravilhas, assim, e tem, eu acho que é um futuro bem promissor, e também o laser de baixa potência, né, tem um monte de propriedade. Eu não incluí ainda o laser de baixa potência na minha rotina clínica. Eu ainda não, mas eu penso em breve incluir. O que eu tenho feito, porque eu acho que é importante a gente proteger o palato, eu acho que é uma das coisas mais importantes nessas cirurgias construtivas é a gente proteger o palato, para o paciente não ter tanto incômodo. Então, o que eu tenho feito com frequência coloco uma esponja de colágeno, eu uso aquela Colacone da Strauma. Às vezes em curso ou na faculdade a gente não tem, eu uso aquela esponjinha que é uma esponjinha Hemospon. que é bem baratinha, Hemospon. Hemospon. A gente percebe clinicamente que o resultado não é o mesmo, mas assim, na falta de, vai contigo mesmo. No consultório eu sempre uso a Colacone, faço a sutura e coloco o periacrio, que é aquele cianocrilato de boca. Então, eu tenho assim relato de paciente que eu fiz antes de eu ter o cianocrilato, antes de eu ter o periacrio e depois de eu ter o periacrio, o mesmo paciente. E o paciente dizer assim para mim, ó, doutora, nunca mais faça isso em ninguém se colocar essa colinha no céu da boca, porque realmente faz muita, muita, muita diferença na percepção do paciente.
O protocolo medicamentoso se eu não usar matriz de colágeno, o paciente só toma analgésico, não toma nada mais. Tem gente que me acha muito doida, né? Mas eu tenho uns casos de pessoas, não de pacientes meus, mas de pessoas muito próximas a mim, que tiveram problemas muito graves com anti-inflamatório não esteroide. E aí eu tenho uma amiga, inclusive, que foi para hemodiálise, por conta assim, de uma prescrição que qualquer um de nós faz, que é nimesulida de 100 miligramas 2 vezes ao dia. Ele removeu os terceiros molares e ele quase perde o rim. E aí eu conversando com uma nefrologista, ela me disse assim, ó, qualquer dose que você tome de anti-inflamatório não esteroide, ele vai causar dano ao seu rim. Se você precisa de 1.000 doses para o seu rim ser danificado total, é uma coisa. Tem gente que precisa de 100, tem gente que precisa de uma. E não tem como a gente saber disso. Uhum. Então, hoje, na minha rotina, eu só introduzo anti-inflamatório se o paciente realmente tiver um pós-operatório muito complicado. Mas, em geral, o pós-operatório é só com analgésico. E todas as vezes que eu uso uma matriz de colágeno, eu prescrevo antibiótico. E, assim, se você me perguntar qual literatura eu sigo para prescrever o antibiótico, não tem. Eu prescrevo por cuidado mesmo, e eu espero que em breve a gente tenha um protocolo mais tranquilo, né, para a gente se sentir seguro para trabalhar. Então, eu prescrevo por segurança mesmo, não quando eu faço o tecido de conjuntivo, só o conjuntivo no paciente, é só analgésico e sorvete, mais nada. Analgésico, sorvete e mais nada. Você prescreve clorexidina no pós também? Sim, na higienização? Sim, prescrevo sim. Algumas vezes eu tenho usado uma clorexidina com ácido hialurônico, que é da Curaprox. Eu tenho testado, mas assim, eu não tenho visto muita diferença da clorexidina normal que a gente usa, não, a 0,12%. Então, como eu não tenho visto diferença clínica, eu vou esperar que tenha algum trabalho que me mostre que é muito vantajoso, porque a diferença de preço, né, é considerável. E eu dou sempre o kitzinho para o paciente. O paciente sai do consultório com um kitzinho pronto. Ó. Ele leva o bochecho, ele leva uma escova pós-cirúrgica, que ele sabe que ele não vai usar. Eu digo, ó, isso aqui é só para você guardar de brinde, para você ficar sonhando com o dia que você vai voltar a escovar os dentes. Namore bem muito ela. E eu já dou a clorexidina também e o analgésico, porque aí o paciente já sai de lá, já vai direto para casa, já não precisa parar em lugar nenhum, né? Então, assim, clinicamente, isso é uma curiosidade, né, de uma pessoa clínica, eu não vejo muita vantagem clínica quando eu uso a clorexidina 0,12 normal ou quando eu uso aquela da Curaprox que tem o ácido hialurônico. Então, como a diferença de valor é considerável, eu vou continuar usando a clorexidina a 0,12. Bom, Renata, foi um prazer conversar com você. Acho que eu realmente não vou nessa Sobrap, mas próximo evento que você tiver e eu te encontrar, eu vou lá me apresentar pessoalmente. Fala comigo. Já te assisti várias vezes nas lives da Sobrap. Queria te parabenizar pela tua aula. Um prazer gigante te conhecer, viu? Não sei se o Edson e o Maurício querem falar também. Renata, poxa, excelente tua apresentação. Achei muito legal você ressaltar a questão dos enxertos. A gente fala de diferença de enxerto de palato para o enxerto de tuberosidade, né, as indicações para que se use de uma área ou outra. Isso é importante os colegas visualizarem se você tem indicação para remover de uma área ou outra, né, porque se confunde às vezes, né? Em relação também a comparar a técnica de você desepiterizar os enxertos livres, a gente durante muito tempo fazia o conjuntivo abrindo, removendo ali, fazendo um retalho, né, meio que dividido. E agora, o porquê de se fazer ele remover como se removesse um gengival livre, né? E de fazer essa desepitelização ou no palato ou fora. Mas, enfim, parabéns pela apresentação aí, foi excelente. Tá? Obrigado por participar. A Mariana Fogassi trabalha com você lá também, na FPE? Ela é da periodontia, eu sou das clínicas. Tá. Ela trabalha lá comigo, mas nós somos de departamentos diferentes. Eu conheci ela aqui na São José. A gente deu aula na periodontia 2 durante um período
juntos aqui. Mas, ó, mais uma vez, obrigado. A gente vai se encontrar aí nos congressos, aí com certeza vamos nos conhecer aí, tá bom? Maurício, Sim, fala comigo. Palavra toda sua aí, Maurício. Muito obrigado, professora. Parabéns pela aula. A gente vai estar mandando uma lembrancinha para a senhora. Parabéns, muito obrigado. Adoro lembrancinha. Capricho bem muito a minha lembrancinha, viu? Vamos caprichar. Vai te mandar um monte de peroxidinha aí, ó. Ótimo, mande bem muito. Já vou economizar. Gente, ó, muito obrigada. Realmente, desculpem pelo atraso. Vocês estavam aqui, né, desde cedo. Coisas que acontecem mesmo. Vocês que dão aula sabem, né, que essas coisas podem acontecer. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu sempre digo assim, eu não sabia que eu ia ser professora, mas eu tinha certeza que eu ia ser periodontista. Eu nunca tive dúvida que eu seria periodontista. Então, a periodontia realmente é uma das minhas paixões, né? Eu decidi que eu ia ser periodontista já no primeiro ano da minha faculdade, e são quase 30 anos de estudo de periodontia. Então, é muito bom estudar algo e a gente poder compartilhar. Não adianta nada eu estudar tanto essa periodontia que eu pratico, que eu acredito e que eu quero que todo mundo conheça, e eu guardar esse conhecimento só para mim, né? Então, eu acho que compartilhar, sem dúvida nenhuma, é o caminho, e sempre que vocês quiserem, precisarem de mim, podem contar comigo, que eu contribuirei no que eu puder, e estou à disposição. Vocês têm meus contatos, podem entrar em contato comigo, tá? E quando me encontrarem, vamos dançar para sermos mais felizes, né? Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, Com Deus.